Me chamo Bruno Garcia, sou natural de Belém do Pará, e essa é a história do dia em que finalmente resolvi me aposentar. Muitas pessoas dizem que a história do lobisomem é somente uma lenda, mas o que vou te contar vai mudar de uma vez por todas esse mito. Eu era um caminhoneiro há mais de 50 anos de profissão, andando nessas estradas. Já vi muita coisa e também já escutei muitas histórias de aparições de pessoas mortas na estrada, gritos que vêm do nada nos ouvidos, casas assombradas na beira da pista, mulheres que aparecem pedindo carona em estradas totalmente desertas. É tanta história que dava para fazer um livro nesses mais de 50 anos de estrada. Só que tem um, em particular, que me dá arrepios até hoje e foi justamente por causa do que aconteceu nessa noite. Eu resolvi que era o momento de me aposentar de vez. Na verdade, eu já era aposentado na época, só que continuei trabalhando para ganhar um troco a mais. Eu tinha chegado de uma viagem que tinha feito para Recife, estava muito cansado e já estava indo para casa, quando meu patrão perguntou se eu não queria uma carga para deixar em Minas Gerais. E falei que pegava, mas teria que ir em casa rápido antes. Então, fui correndo para casa, peguei umas roupas, me despedi da família e falei que depois dessa viagem ia passar uns dias em casa. Depois de algumas horas, eu já estava na estrada rumo a Minas Gerais. Dirigi por horas, estava ainda exausto da última viagem, só queria encontrar um lugar para passar a noite. Estava em uma estrada deserta, já estava perto de anoitecer, quando avistei um velho posto de gasolina e resolvi passar a noite lá. Parei o caminhão ao lado de mais dois que estavam lá também para passar a noite. O posto ficava bem afastado da cidade mais próxima, era uma casa ali, outra ali, bem longe, e atrás, uma mata que se perdia de vista. Os outros dois caminhoneiros estavam cozinhando em um pequeno fogão improvisado ao lado do posto, e me juntei a eles. Ficamos conversando até umas 9 horas. Quando deu esse horário, chegou um vigilante que passava a noite no posto e os dois frentistas foram embora. O vigia noturno não tinha arma, era só um pedaço de pau para fazer a segurança do lugar. Ele já era um senhor de idade e veio falar conosco. Eu costumava dormir em uma pequena rede por baixo do caminhão, não gostava de dormir na cabine, pois me sentia meio sufocado. Um dos outros dois caminhoneiros também dormia como eu. Quando o vigia viu aquilo, falou: "Olha, se fosse vocês, dormia na cabine, esse lugar pode ser perigoso à noite." Perguntei se o lugar tinha bandidos ou coisa do tipo. Ele disse: "Antes fosse. Semana passada, eu estava ali dentro de uma sala quando escutei uns cachorros latindo, e eles não paravam. Quando abri a porta para ver o que era, seja lá o que fosse, saiu correndo para esse mato, era enorme, e não era homem não, parecia um tipo de cachorro, só que bem maior." Quando ele falou aquilo, começamos a rir, e eu falei que ele não precisava se preocupar, que já estávamos acostumados a escutar essas histórias. Ele falou: "Tudo certo então." Fumei um cigarro e fui deitar na minha rede embaixo do caminhão, ao lado do outro caminhoneiro, que também fez o mesmo, e o outro preferiu dormir dentro da cabine. O vigia ficava dentro de uma pequena sala com abertura para ver o que se passava durante a noite. Já era 10 horas quando todos nós fomos dormir. Já estava dormindo quando escutei de longe os sons de cachorros latindo, só que nem liguei, me virei e voltei a dormir. Só que o som dos latidos foi ficando mais alto. Eu continuei de olhos fechados, fiquei só escutando e, do nada, parou. Eu continuei deitado tranquilamente na rede, nem tive a preocupação de olhar. Foi quando comecei a escutar uns barulhos de estalar de dedos. Começava e parava, depois, novamente, a mesma coisa. Tirei o lençol que estava cobrindo o meu rosto e olhei pro lado. Foi quando vi o outro caminhoneiro agachado embaixo do caminhão. Ele estalava os dedos como tentando me chamar, e eu falei: "O que foi, homem?" Ele pôs o dedo na boca para mim não fazer barulho e apontou por cima do caminhão que estava depois do dele. Eu saí devagar da rede, me abaixei e foi quando eu vi uns pés estranhos, pareciam que estavam quebrados. Seja lá o que fosse, andava apoiado mais com a parte da frente dos pés. Dava para escutar a respiração daquela coisa uns 15 metros de onde nós estávamos. O outro caminhoneiro começou a ver por onde eu estava, bem devagar, e sem desviar o olho daquela coisa. Então, ele falou: "Vamos pra cabine. A gente entra e liga o caminhão para ver o que será isso." Eu falei que era melhor não, pois faria barulho na hora de abrir a porta. Falei para irmos para cima do caminhão e ficarmos na lona deitados, que seria mais seguro. E assim fizemos. Começamos a subir devagar no caminhão e ficamos deitados, olhando em direção de onde aquele ser estranho estava. Ficamos lá, olhando uma meia hora, quando o animal começou a andar e foi para a frente do posto. Só aí deu para ver o que era. Se tratava de um enorme cachorro negro,
com unhas enormes, um focinho comprido e caninos igual de um leão, só que era bem maior e andava como um homem. O caminhoneiro que estava comigo falou: Você está vendo o que estou vendo? E eu respondi que sim, por mais impossível que fosse, nós estávamos vendo um lobisomem. Aquela criatura ficou ali andando de um lado para o outro por uma meia hora. Foi quando vimos a luz dos faróis do caminhoneiro que estava na cabine acender, iluminando aquele monstro. Na mesma hora, ele saiu em disparada para a mata que ficava atrás do posto. Só escutamos quando o homem saiu do caminhão e falou: Mas que diabos era aquilo? Nós descemos do caminhão e mandamos ele voltar para a cabine e se trancar. Eu corri para a sala onde estava o vigia, mas a porta estava entreaberta e nem sinal dele. Corri e me tranquei na cabine do caminhão. Ficamos 3, cada um mais assustado que o outro, e ficamos até o amanhecer. Quando já era dia, fomos os 3 atrás do vigia, mas nem sinal dele. Demoramos um pouco para ver se ele aparecia e nada. Ficamos nos perguntando se teria acontecido alguma coisa com ele. Será que ele tenha sido atacado? Bom, resolvemos ir embora, seguir viagem. Fui o último a sair dali, ainda muito assustado com o que tinha visto na noite anterior. Liguei o caminhão e, quando olhei pelo retrovisor, vi o vigia saindo da mata atrás do posto. Me arrepiei inteiro, ele estava olhando o caminhão ir embora. Tive vontade de voltar e perguntar onde ele estava na noite quando aquela coisa apareceu, só tive medo da resposta que ele poderia dar. Não sei, posso estar enganado, mas tenho quase certeza que aquele monstro que vimos era o vigia. Obrigado por assistir este vídeo. Se você chegou até aqui é porque gostou da história, então não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ficar sabendo dos novos vídeos quando for postado aqui no canal. Temos mais de 1000 vídeos de conteúdos do sobrenatural para você assistir, é só acessar as playlists do canal Marcelo Caixeta Sobrenatural. Te espero lá, tchau tchau.